E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Stephanie. Hoje eu quero trazer um pouquinho para vocês sobre o tempo, né? Esse grande mistério que a gente experiencia. Aqui nesse plano, pelo menos, a gente experiencia ele de uma forma bem, não sei se alterada é bem a palavra, mas realmente bem ilusória, né? A gente o que algumas pessoas chamam de 3D, né? Nesse mundo aqui material onde a gente está, a gente experiencia essa força do tempo como sendo o passado, o presente e o futuro, né? Então a gente separa a nossa vida naquilo que aconteceu antes, no que está acontecendo exatamente agora e naquilo que ainda vai acontecer, mesmo que a gente não tenha garantia nenhuma que vai chegar em algum lugar lá na frente, mas a gente tem essa ideia de que o amanhã existe, o futuro existe, né? E, enfim, essa é uma forma bem interessante que a gente experiencia a questão do tempo. Só que aqui eu quero trazer um pouquinho, uma perspectiva um pouco diferente para a gente refletir junto. É, como que o tempo pode ser muito misterioso, muito lindo e, e algo que a gente não compreende completamente e que talvez a gente nem chegue a compreender. Então, a nossa memória, né, mais primitiva, a forma como o tempo começa a ser calculado dessa forma, se dá em relação ao movimento da Terra, dos astros, né, desse movimento cósmico que acontece, onde existe o dia, onde existe a noite, onde de tempos em tempos a Terra completa um ciclo em torno do Sol, e aí isso significa que passamos um ano e agora vai começar um novo ano. Então a gente tem todo um movimento que faz com que a gente tenha desenvolvido essa ideia do tempo, né? Tem o ano 1, 2, 3, 4 antes de Cristo, depois de Cristo. Tem as eras, né? Dependendo da cultura que a gente estuda, o tempo ele é contado de uma forma diferente. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é realmente uma experiência que foi vivenciada, né? O relato de uma outra experiência que foi compartilhada comigo e como que a gente pode olhar para isso, né? Já tem alguns vídeos que eu falo sobre Deus, essa questão do divino, como que a gente pode se abrir um pouco mais para entender isso e ainda assim a gente talvez não chegue na totalidade do que é, né? A gente tem essa ideia que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, está em tudo, todos os lugares, né? Tem o poder sobre tudo, consciência de tudo, é uma força realmente que que está em tudo, né? Não tem nada em que não esteja. E, e tem algumas falas, né, em algumas religiões que falam que o futuro Deus já sabe, Deus que organiza, né? E eu acredito que isso é muito verdade. O universo ele tem uma inteligência cósmica, né? Tem algo que realmente rege tudo que acontece. E quando a gente fala do futuro influenciar o nosso presente, ou do nosso presente influenciar o nosso passado, ou o nosso futuro influenciar o nosso passado, a gente está falando de uma quebra na linha do tempo em que não existe essa separação do passado com o futuro, com o presente, né? Existe uma experiência que ela é vivida na sua completude, na sua complexidade, né? Ela é inteira e a gente tem essa divisão, tem antes, agora e depois, mas essa experiência por si só, né? Ela não é separada em antes, agora e depois, né? Como que a gente vivencia isso? Por exemplo, os traumas que não são resolvidos, a gente não vivencia eles como se fossem algo só do passado. A gente muitas vezes vivencia sintomas físicos, é, sintomas psiquiátricos, como se estivesse acontecendo agora. Então, ó, chega a dar um. Então, existem alguns eventos na nossa vida que fazem com que a gente esteja sempre vinculado a algo que já aconteceu, né? Mas que segue a gente como se estivesse acontecendo em determinados momentos, né? Quando vem os gatilhos, quando vem uma situação específica, que aquilo é desencadeado e gera emoção, uma reação,
enfim, uma cascata de eventos e situações, como se aquilo estivesse acontecendo agora, só que aquilo já passou, né? Isso, gente, é um exemplo. Então, tem uma dieta que eu fiz há alguns anos atrás, né? Tem povos indígenas que falam a palavra dieta para fazer alguns trabalhos espirituais, então é uma alimentação específica, às vezes tem medicinas específicas, é um processo espiritual, né? Então as dietas elas são abstinência de alguns alimentos, abstinência sexual, abstinência de bebidas e etc, etc. Teve um momento da minha vida que eu estava fazendo uma dieta específica e eu tive a oportunidade de me conectar muito profundamente e naquele momento eu revisitei, né, uma experiência que eu tive num lugar que eu considerava passado, né? Então eu pude olhar para mim no passado, passando por uma questão que eu tinha passado, que era uma situação de depressão, e eu comecei a rezar por mim no passado. Então eu, naquele momento, no presente, naquela hora, né, me conectei com uma dor do passado e eu comecei a rezar por mim, né? Então eu falava coisas como eu sinto muito, eu vejo sua dor, é a nossa dor, tudo isso já passou e eu sei que já passou porque eu tô aqui onde eu tô, né? Então você consegue, você conseguiu porque eu cheguei aqui onde eu cheguei e você precisa buscar ajuda. Eu comecei a direcionar o eu do passado para encontrar o caminho que eu já tinha trilhado para que ela conseguisse sair daquela situação. E eu tive, a experiência foi tão forte, tão intensa, que eu me lembrei de um dia que eu estava muito deprimida, estava deitada na cama, assim, né, naquele estado, quem já teve depressão sabe, né, muito desesperançosa com tudo na vida. E eu lembrei de ter ouvido exatamente as mesmas palavras na minha mente, sabe? E aquilo me abriu um portal, assim, eu falei, gente, eu no futuro, ou naquele presente, eu estava falando comigo passado, aquilo chegou e eu nem tinha feito aquilo ainda. Essa conta na minha cabeça não fechava. Fechava porque a experiência ela se mostrou completamente encaixada, né? Eu realmente lembrei daquele evento e, enfim, né? Acolhi aquilo no meu coração, guardei por um tempo, agora estou compartilhando, né? Pouquíssimas pessoas souberam desse momento. E em um outro momento, né, mais recente agora, uma amiga minha, muito especial, compartilhou que quando ela tinha finalizado a faculdade, né, ela muitas dúvidas, né, aquele processo que quem termina uma faculdade sabe, quando não está encaminhado, o negócio começa a dar errado, né, você começa a ser encaminhado para outros lugares, outras pessoas, enfim, né, outras situações que não era o que estava no seu planejamento, que acontece com a maioria das pessoas. E ela começou a querer desistir do curso. E aí, isso ela adolescente, hoje ela já deve ter na casa dos 30, 40 anos. Ela comentou que tinha feito uma mesa radiônica, eu acho, não lembro qual das mesas que era, tá? É uma dessas mesas quânticas. E a moça, a terapeuta que fez, ela falou para mandar, que era importante mandar reiki para ela 18 anos atrás, por causa de alguma questão assim, assim, assado. E ela lembrou, né, que foi exatamente no momento em que ela começou a ser redirecionada profissionalmente, né? Então, como que o eu dela hoje, nesse momento, influenciou ela no passado de uma forma que quando a gente pensa em estrutura passado, presente, futuro, isso se quebra, né? São experiências que quebram essa matrix de tempo que a gente entende, né, como linear, como imutável, como eu nem sei como é que a gente entende o tempo, na verdade. Eu acho que a gente só não entende, só segue a vida e finge que tá tudo bem não entender sobre isso, sabe? Mas, de qualquer forma, qual que é o objetivo desse vídeo aqui? Para que isso aqui vai servir para vocês? Né? Só para saber uma história legal? Não. Quando a gente é capaz de olhar pra gente no passado, quando a gente é capaz de acolher aquilo que a gente foi, com a consciência que a gente tinha,
com aquilo que a gente recebeu naquela época. E a gente pode olhar para esse ser que a gente foi, a gente pode acolher, a gente pode orar, né? A gente pode influenciar, não é mesmo? Gente, que bagunça. Será que tá dando para ouvir esse monte de barulho? A gente pode influenciar no que a gente, nas nossas escolhas do passado para chegar onde a gente chegou hoje. Isso tem um potencial muito grande da gente poder ir resolvendo aos pouquinhos, sabe? Aos pouquinhos o caminho que a gente vai trilhar. Eu não tenho dúvidas, né, que se tem pessoas aqui que nunca passaram por uma experiência dessas, a partir de hoje, muito provavelmente, o seu eu do futuro ele já está trabalhando para que você chegue onde você já chegou. O seu futuro, o meu futuro, o nosso futuro, eu acredito nisso, ele está pronto, né? Ele já está acontecendo. A gente só está se encaminhando neste momento para ele, mas ele já está acontecendo, assim como o nosso passado também está. E a história de toda a humanidade que aconteceu no passado, muitas vezes segue acontecendo, né? A gente vê que as guerras não se finalizaram, que tem rixas ainda que acontecem, né? Brigas de ancestrais que acontecem. E o que vem pelo futuro já está pronto, né? O que vai acontecer amanhã entre os países, o que vai acontecer amanhã entre as famílias, o que vai acontecer amanhã na sua vida, já está encaminhado, de alguma forma. Ah, Stephanie, significa que as pessoas que têm um destino ruim, que passam por situações ruins, que não sei o quê, elas são menos abençoadas que outras, ou elas são menos amadas que outras. Não é sobre isso que eu tô falando. Não é sobre isso que eu tô falando. Eu entendo se tiver sentimentos de indignação, mas a gente pode experimentar pensar na realidade. Eu não estou dizendo que essa é a verdade absoluta, tá, gente? A gente pode experimentar pensar na realidade que a gente vive agora como uma jornada, como milhares de outras que vamos ter ou que já tivemos. É mais uma experiência que a gente está tendo a oportunidade de vivenciar, né? Alguns com mais facilidades, outros com mais dificuldades, mas todo mundo com suas questões para serem trabalhadas. Isso acho que é unânime. Eu desconfio que é para todo mundo. E eu tenho certeza que para quem essa mensagem chegar lá na profundeza, vai começar a tomar uma consciência diferente de como os passos que você está dando hoje, eles foram muito bem direcionados por aquele ser que você vai chegar a ser, né? Aquele lugar em que você já está nesse momento para o qual você está sendo chamado, atraído. Então, eu espero que esse vídeo seja de alguma luz para quem está aí do outro lado, que possa auxiliar vocês nesse processo, né? Que vocês possam encontrar nas bênçãos, né? Em olhar para o passado, para o presente, para o futuro e estar se abençoando sempre, abençoando as pessoas que estão na sua volta, né? Porque qualquer coisa que seja contrário de uma bênção, gente, invariavelmente vai retornar para você, né? Muitas vezes multiplicado. Então, ter essa sabedoria, né, de que olhar com carinho para todo o contexto é muito importante. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e não está inscrito no canal, fica à vontade para conhecer mais, se inscrever. E se tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar alguma experiência, comenta aqui embaixo.